Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Mini Cursos da Ladop. Hoje nós teremos o nosso quarto mini curso sobre Tungíase, uma abordagem geral e também novas descobertas. E esse mini curso será ministrado por uma convidada muito especial, a professora doutora Michele Garachi, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, na qual ela também realizou seu mestrado e o seu doutorado em Ciência Animal, sendo que atualmente ela é professora de parasitologia humana na Faculdade de Medicina da UFMT e também é responsável pelo nosso laboratório de parasitologia. E entre tantas outras coisas, ela também é a orientadora da LADOP, então todos nós temos um carinho muito grande por ela. Espero que vocês gostem dessa aula e, além disso, fiquem atentos, pois na descrição do vídeo vocês encontram um link para o formulário de presença que vocês devem preencher atentamente, pois esses dados serão utilizados na confecção dos certificados de vocês, que serão enviados por e-mail dentro de alguns dias, tudo bem? Esse mini curso fica disponível até sábado, então vocês têm aí 72 horas para assistir e preencher esse formulário. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem entrar em contato conosco pelo Instagram, @ladopufmt, ou pelo nosso e-mail, ladopufmt@gmail.com. E eu desejo a todos vocês uma excelente aula. Bom, gostaria de agradecer imensamente a participação da LADOP nesses minicursos, da oportunidade de estarmos compartilhando esse assunto tão importante, né, que faz parte da parasitologia, nesse tema de tungíase humana, tá? Então, os ectoparasitos, de maneira geral, não é um assunto muito procurado, né, por parte das pessoas, principalmente porque não é letal, né, não causa nenhum tipo de mortalidade e não causa, assim, transtornos muito graves por ser humano, então deixa de lado, né, como praticamente todos os parasitos, mas os ectoparasitos, principalmente, eles são muito negligenciados, pelo fato desses sintomas assim não serem muito pronunciados, mas não devemos deixar de lado essas ectoparasitoses pelo fato delas existirem muito, principalmente no nosso país, e dificilmente elas serão erradicadas de uma certa maneira. Tá? Então, é importantíssimo a gente tentar verificar essas parasitoses, né, de uma forma um pouco mais detalhada, para a gente compreender e saber que elas têm uma prevalência muito alta entre a população brasileira. Então, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre a tungíase humana, também conhecida como bicho de pé, também conhecida como pulga da areia, e em 2006 ela foi, como se diz, classificada como doença negligenciada mesmo aqui no Brasil, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, e porque antes ela nem era considerada negligenciada, né? Então ela era praticamente descartada, né, de importância pública. Hoje ela é considerada negligenciada, pelo menos. Então a gente precisa estudar, precisa ter mais estudos de prevalências, né? Hoje, assim, no Brasil a gente não tem uma prevalência oficial, né, dentro do Ministério da Saúde, porque não é uma doença com notificações, por exemplo. Então dificilmente a gente consegue obter uma prevalência fiel, com dados oficiais, de casos que existem no Brasil. Mas a gente tem relatos em artigos científicos de regiões bastante isoladas, tá? Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho aí dessa doença, né? Bom, a tungíase humana, ela é causada por uma pulga, né, chamada Tunga penetrans, que vem do gênero Tungida. A Tunga penetrans, ou seja, o gênero Tunga, de acordo com Linardi, a gente ainda tem 6 espécies de Tunga
que podem parasitar o homem e podem ser encontradas aqui no Brasil. A Tunga penetrans é a mais prevalente, né, a mais conhecida, a que mais a gente vai verificar nos casos clínicos. É importante, assim, principalmente dentro da saúde humana, né, que são uma ectoparasitose muito comum. Com certeza, todos já viram uma lesão por meio de Tunga penetrans e com certeza, né, os profissionais de saúde vão ter a oportunidade de estudar algum caso clínico, né, de ter a presença de pacientes aí parasitados com Tunga penetrans. E ela é conhecida também como bicho do porco e pulga da areia. Por que bicho do porco? Porque a gente tem aí como um dos principais hospedeiros os suínos. Por quê? Porque é uma pulga que gosta de locais arenosos, né? Então, os locais com areia, locais mais secos, são os locais que a gente vai ter maior prevalência desses ectoparasitos. E o suíno criado solto, né, nas propriedades de subsistência, são seus hospedeiros preferidos. Então, quando você vai cuidar desses animais, alimentar, limpar, então, geralmente, você pode ter mais chance de ser parasitado por esse ectoparasitos. Contudo, a gente tem visto que os principais hospedeiros, em ordem de importância, têm sido o cão, o gato, ratos e suínos. Né? Então, aí depende do ambiente onde se encontram. Né? Por exemplo, na cidade, a gente vai encontrar mais em cães e gatos. Na região rural, a gente pode encontrar mais em suínos. E aí a importância que eu falei para vocês que existem 6 espécies de tunga, porque assim, eles podem parasitar o homem, mas a gente às vezes consegue diferenciar essas espécies pelo hospedeiro animal. Então, se, por exemplo, e as formas de lesões também dessas diversas espécies de tunga apresentam lesões diferentes. Então, às vezes, uma lesão de uma pessoa pode ser menor, da outra pessoa pode ser maior, de uma pessoa de um paciente a lesão pode estar mais úmida, de outro paciente a lesão é mais seca. Então, essas diferenças sintomatológicas, essas diferenças de hábitat, pode ocorrer também com diferentes espécies de tunga. Então, às vezes, você pode ter tido uma tunga que parasita mais bovinos e uma tunga que parasita mais suínos, tá? Então, a gente tem essa diversidade de espécies de tunga aqui no Brasil, na nossa região, e que podem parasitar diversas espécies de animais, tatu também, alguns animais mais silvestres, né? E que, porventura, o homem adentra nesse espaço, que, na verdade, o homem não é o seu hospedeiro preferido. O hospedeiro preferido dessas pulgas são os animais. E aí o homem adentra, né, como um hospedeiro secundário, ou vamos chamar assim também de um hospedeiro acidental, e pode também parasitar o homem. E essa pulga, na realidade, é uma pulga muito pequena, né? O adulto, aí 1 milímetro de comprimento, então ele é muito difícil de ser visto a olho nu no ambiente, assim, é muito difícil a gente enxergar na parede, nas frestas, no chão, nos animais. Então, ele nunca a gente vai conseguir enxergar no meio ambiente ou sobre a pele dos animais, tá? Pelo tamanho e pelo habitat que ele vai preferir sempre no regiões arenosas, tá? Então, ele é bem pequena comparado a uma pulga, o Quitenocephalides felis, né, o Quitenocephalides canis, que é aquela pulga normal, comum, que a gente encontra nos cães e nos gatos, né? Então, a pulga de cachorro, a pulga de gato, ela é bem grande comparado à Tunga penetris. E também a gente vai encontrar machos e fêmeas, né? Então, eles são dioicos, né? Apresentam os dois sexos,
Somente as fêmeas é que são parasitárias, ou seja, as fêmeas é que se alimentam de sangue. Então, elas precisam de sangue para metabolizar todo esse sangue para ovos. Então, ela é a única que vai parasitar a epiderme humana e dos animais, enquanto que os machos têm a função básica de cópula e ele vai se alimentar de resíduos do ambiente, praticamente ele não se alimenta, né? Então, a alimentação da Tunga penetrans é igual das outras pulgas, tá? Que são o quê? Hematófagos, tá? Eles se alimentam de sangue, eles são ectoparasitas, eles vão precisar de um hospedeiro para sobreviver. Isso, gente, na fase adulta, tá? Então, a fase adulta é a única fase parasitária, porque as outras fases de vida que a gente vai ver ainda não são parasitárias. Então, quando a gente fala assim, da dependência do hospedeiro, vai ser sempre da forma adulta, tá? E aí aqui a gente fala, então, que a alimentação é hematófago e os hospedeiros, cães, gatos, ratos e também suínos e Tunga penetrans é basicamente de suínos. Quando a gente vê em outros animais, pode até ser bovinos, animais silvestres, pode ser outra espécie de tunga, tá? Então, como que é essa Tunga penetrans? Ó, a gente fala na literatura que ela tem essa cabeça mais achatada e ela tem esse nariz arrebitado, tá? Então, ela se diferencia de outros gêneros da ordem Siphonáptera, que é a ordem das pulgas, né? Comparando-se aí às pulgas de cachorro, pulga de gato, que tem essa pontinha na região frontal da cabeça, que a gente fala que é um nariz arrebitado, só para a gente conseguir diferenciar. Só mostrando aqui que essa figura aqui é de uma lâmina, tá? Então, é microscópico. Então, a olho nu é muito difícil a gente conseguir visualizá-la, igual, por exemplo, numa pulga de cão. Então, é necessário que ela seja visualizada no microscópio ou também numa lupa, tá? E aí, é importante que eu vou salientar para vocês aqui, depois eu mostro numa foto mais de perto, que ela vai apresentar segmentos, tanto no tórax quanto no abdômen, tá? E que os 3 primeiros segmentos do tórax, eles são menores do que o primeiro segmento do abdômen. O que isso significa? Que o primeiro segmento do abdômen, ele é grande, porque na hora que a fêmea for realizar a produção de ovos, esse segmento do abdômen vai se distender, ele vai se hipertrofiar para ela aumentar o seu volume e conseguir sustentar, né, armazenar toda aquela quantidade de ovos que ela vai produzir. E aqui na região posterior, a gente vai ter 3 segmentos importantes também, chamados de neossomas. Essa região do neossoma é uma região onde vão conter os espiráculos respiratórios. Então, é pela região posterior que essa Tunga penetrans irá o quê? Respirar. Por quê? Porque ela vai se alimentar de sangue. Ó, tá vendo essas peças bucais aqui? Elas são chamadas de lacinhas. Então, elas têm umas serrinhas onde ela consegue perfurar a epiderme do hospedeiro. Ela vai conseguir fazer a sua introdução, né? No início ali com a peça bucal e depois ela consegue fazer a penetração por completo. Então, por meio dessas serras que estão aqui nas regiões da peça bucal, chamadas de lacíneas, ela penetra no epiderme e vai o quê? Tentar achar, né, um vaso sanguíneo e se alimentar de sangue. Então, ela se alimenta pela região da cabeça e vai respirar pela região posterior. Então, sempre ela vai precisar ficar com o orifício aberto para que, a partir dos neossomas, desses últimos segmentos, esses espiráculos respiratórios
possam captar oxigênio e ela sobreviver. Como ela é um ectoparasito, ela necessita de oxigênio, tá? Então, mesmo ela parasitando o interior da epiderme, a gente nunca pode considerá-la como sendo um endoparasito, tá? Tunga penetrans, assim como todas as outras pulgas, são ectoparasitos. Eles precisam do oxigênio para respirar. Eles estão parasitando ali vasos sanguíneos, mas ao mesmo tempo precisam de uma abertura externa para conseguir capturar esse oxigênio, tá? Aqui numa fotografia de microscopia eletrônica, dá para observar bem esses 3 segmentos na região do tórax, e como esse primeiro segmento na região abdominal é maior que a do tórax, então ela vai ser a responsável de realizar hipertrofia, aumento da região abdominal e armazenamento, então, dessa quantidade de ovos. E na região posterior, portanto, a presença dos espiráculos respiratórios. E vocês podem observar que, como ele é considerado dentro da classe insecta, vai possuir 3 pares de pernas que tem essa capacidade de salto, tá? Então, ela, no momento em que ela percebe a presença de hospedeiros, ela salta em direção a esse hospedeiro para poder parasitar. Então, ela sente a presença de temperatura 37 graus, ela sente vibração do solo, ela capta emissão de CO2. Então, tudo isso chama a atenção da Tunga penetrans para ela realizar esses saltos e conseguir atingir o seu hospedeiro preferencial, tá? Na realidade, né, a gente tem aqui uma epidemiologia um pouco escassa da tungíase humana, mas sabemos que a maior parte da prevalência ocorre no continente africano, onde nós temos assim uma incidência muito alta de casos, de relatos, de surtos de tungíase humana, de programas, né, para o controle e o tratamento dessa ectoparasitose, que não leva de jeito nenhum à mortalidade humana, mas sabemos que ele pode ocasionar vários transtornos, dependendo da localização onde se encontra esse ectoparasito, né, que a gente vai ver mais para frente. Ela pode abrir portas para novas infecções, aí infecções graves, né, o ser humano não vai vir a ter uma morbidade ou uma mortalidade pela Tunga penetrans, mas ela abre portas, caminhos para morbidades e mortalidades por outros tipos de infecções, principalmente bacterianas, né? Então, a gente tem a maior parte dos casos concentrados na região africana, mas temos também casos no Brasil e América Latina, tá? Então, aqui, ó, a gente tem vários artigos científicos que relatam a presença de Tunga penetrans, principalmente em aldeias indígenas. Tem até um artigo científico aqui, ó, de Feldermeyer, né, onde esses autores eles escolheram amostras de diversas regiões diversos locais do Mato Grosso, né, aqui do nosso estado, Acre, e eu não lembro agora se era o Amapá ou se era Roraima, e eles escolheram várias amostras de solo para identificar as diversas, para detectar, né, as diversas fases evolutivas da Tunga penetrans e comprovar a presença desses ectoparasitas nessas diversas regiões. E as regiões onde eles mais encontraram foram as regiões de aldeias indígenas, né, que são regiões assim bastante arenosas, e por incrível que pareça, né, essas fases da Tunga penetrans, elas não foram somente encontradas na região externa, por exemplo, onde essas pessoas viviam, porque na literatura eles frisam bastante que a pulga a gente encontra preferencialmente próximo dos animais. Só que nesse estudo aqui
foi visto presença das fases evolutivas da Tunga penetrans dentro das residências. Por exemplo, debaixo da cama, nas frestas do chão, nas frestas das paredes. Então, essas regiões assim difíceis de serem higienizadas foram encontradas as diversas fases evolutivas da Tunga. Dentro da casa do cachorro, nas frestas da casa do cachorro. Então, podem ser detectadas essas diversas fases, tá? E aí, falando nessas diversas fases da vida da Tunga, é importante a gente conhecer também o seu ciclo evolutivo. Eu não falei para vocês que a única forma parasitária é a forma adulta, né? E principalmente, e a única, né? A fêmea. Então, a fêmea, ela precisa de sangue para se alimentar, para se desenvolver e para realizar a produção de ovos, tá? E ela vai utilizar todo esse alimento para realizar a metabolização desses ovos. Só que quando as fêmeas depositam os ovos, né, que caem no chão, esses ovos aqui, elas não permanecem no hospedeiro, eles caem no chão e para se maturarem. Então, esses ovos, eles não podem permanecer no hospedeiro. Então, eles precisam ir para o ambiente, principalmente um ambiente arenoso, que é um ambiente onde eles têm essa adaptação e permanecem no chão, né? Então, após aqui uns 3, 4 dias desses ovos que também são muito pequenos, até é possível observar a olho nu quando eles estão um pouco bem juntos, né, um do outro. Essa fêmea aqui, ela pode, depois eu vou mostrar uma foto, mas só adiantando, ela pode ovipor mais ou menos durante um mês, né? Então, ela, durante esse período que ela parasita o hospedeiro, ela fica um mês depositando ovos e já tem estudos, né, que falam que ela pode depositar até 250 ovos durante toda a sua vida, né? Não tudo de uma vez, mas durante todo esse mês que ela deposita ovos, no total dá 250 ovos, uma média. Aí esses ovos, então, caem no chão, bem microscópicos, né? A gente não consegue visualizar, e aí eles ficam na poeira, junto com restos de alimentos, e eclodem, né? E viram larvas, ó. Então, os ovos eclodem em larvas, e aí de 2 a 3 dias, 3 a 4 dias, elas vão passar por estágios. Então, ela passa por 2 estágios larvais, L1 e L2. Ela parece que ela fica com 1 centímetro com L1 e 2 centímetros com L2. Agora, eu não lembro, hein, gente, o tamanho dessas larvas. E aí, essas larvas, então, passam para o terceira fase, que é chamada de pupa, tá? Então, essa pupa aqui, no ambiente, dificilmente você vai encontrar ela isolada, assim, a pupa mesmo, limpa. Por quê? Porque a pupa, ela vai ficar sempre dentro de casulos, que são, na verdade, os grãos de areia, os grãos de poeira, que ficam todos aglomerados em volta dela, como se fosse uma proteção dessa pupa. E ela fica nesse formato de pupa de 3 a 4 semanas. Depois do estágio de pupa, ela eclode, né, e vira a forma adulta. Portanto, ó, toda essa fase aqui, ovo, larva L1, larva L2, pupa, e depois que ela emerge na fase adulta, toda ela é no ambiente, não é no hospedeiro. Essa fase aqui, da Tunga penetras, ela não necessita de hospedeiro, ela é independente, então ela consegue sobreviver bem tranquila no ambiente, no chão, nas frestas, na poeira, na sujeira, entre os restos alimentares, ela não precisa de hospedeiro, tá? Ela permanece no ambiente tranquilo. Só quando ela emerge na forma adulta, ela vai
ficar com fome, né? E vai buscar aí um hospedeiro. Só que essa forma adulta aqui, se ela não encontra o hospedeiro, ela pode permanecer, assim, vamos chamar de jejum por muito tempo, viu? Parece que até um mês em jejum, já foram identificados até com 6 meses sem se alimentar, esperando o próximo hospedeiro a vir, porque se ela não encontra, ela permanece quietinha no seu canto, sem realizar muitos movimentos para não gastar energia, e posteriormente ela vai e parasita o homem, né? Então a gente fala assim que quando um certo local foi habitado por animais ou que estavam infestados por tunga-penetros e de repente retira esses animais, fecha o local, fica fechado lá por alguns meses e de repente você adentra nesse local, as pulgas estão loucas por sangue, loucas por alimento, então imediatamente elas vão te atacar, né? Então, a primeira pessoa que entra ali vai ser atacado pelas pulgas, pelas tunga-penetras que estavam lá hibernando ou à espera de um novo hospedeiro, pelo local ter ficado assim parado, fechado por muito tempo, tá? E aí, o que acontece? Vou passar aqui as fases evolutivas para vocês observarem também por meio de fotos e a gente vê também como que ocorre essa cópula da fêmea com o macho. Então, aqui nessa foto, vocês conseguem observar a presença da tunga penetrans no momento em que ela encontra o hospedeiro e vai tentar, por meio das suas peças bucais, né, todas serrilhadas, fazer a introdução, né, primeiramente aqui das peças bucais e depois por completo dela inteira na região da epiderme. E ela tem os locais preferenciais, né, tanto nos animais como no homem. E no caso do homem, geralmente são essas regiões dos pés, das mãos, nas regiões inguinais, né, das unhas, né, que são as regiões mais fáceis para ela conseguir atingir, tá? Mas isso não impede dela atingir outros locais quando em grandes infestações, tá? Então, palma da mão, sola do pé, abdômen, nádegas, região facial, tudo isso pode ocorrer de locais preferenciais de parasitemia. Tá? Então, aqui a foto do momento em que ela faz a sua introdução. Então, aqui, ó, numa fotografia eletrônica, né, a região da frontal da cabeça já introduzida, e aqui a região posterior, tá? Onde a gente vai encontrar os espiráculos respiratórios, que são os neossomas, onde eles ficarão mais visíveis após alguns dias de infecção. Então, ela se introduz por inteira e só vai ficar a região do neossoma, tá? E aí, o mais curioso que a gente tem aqui é o momento da cópula, né? Em alguns livros, algumas literaturas ainda acreditam numa teoria que a fêmea, ela copula-se, né? Que a fêmea e o macho copulam-se no ambiente, e depois essa fêmea já fecundada, ela vai fazer a introdução vai parasitar o ser humano já fecundada, e aí lá, pela alimentação de sangue, ela vai realizar a produção de ovos. Contudo, por meio de estudos, foi comprovado que a teoria de J.G. Suter de 1960 é que estava correta. Ou seja, esses autores aqui, naquela época, afirmavam que a fêmea, quando parasitava o hospedeiro ou o ser humano, ela sempre vai parasitar, vamos dizer assim, sem fecundada ou virgem, né? Então, ela primeiro parasita o hospedeiro e depois o macho vem no hospedeiro e faz a cópula com a fêmea, tá?
já introduzida no hospedeiro e já sendo parasitando, né? Então, essa teoria de G. de Sutter 1960 é a mais correta com relação à cópula do macho e da fêmea. Portanto, a fêmea sempre irá parasitar o hospedeiro não fecundada ou virgem, e após ela parasitar o hospedeiro, o macho vem e copula essa fêmea. Contudo, essa fêmea aqui, copulada ou não, vai realizar a produção de ovos, tá? De qualquer jeito, ela vai hipertrofiar e vai realizar o acúmulo de ovos. Contudo, aqueles ovos, se, por exemplo, essa fêmea não for fecundada pelo macho, esses ovos vão ser inférteis, tá? Então, acaba o ciclo evolutivo desse parasita. Então, a importância aqui do macho realizar essa cópula para que novas gerações sejam formadas e esses ovos sejam férteis e continue aí com a progressão dessa espécie, tá? Então, é uma teoria bem interessante, porque em alguns locais, né, em algumas literaturas, a gente aprende que a tunga a tunga macho e fêmea fazem cópula no ambiente. Não é isso que acontece, é sempre no hospedeiro, tá? Então, aqui a gente, no momento em que ela realiza a introdução no hospedeiro, ela tem um tamanho aproximadamente de 1 milímetro, né, como eu falei para vocês, de comprimento, e depois, quando ela penetra no hospedeiro e faz aquela dilatação do primeiro segmento do abdômen, ela pode chegar a 1 centímetro de comprimento, né, 1 centímetro de comprimento, e isso demora mais ou menos de 7 a 8 dias para ela aumentar, né, dobrar aí o seu tamanho. Então, ela vai produzindo os ovos e libera por meio desse orifício. Então, os ovos, eles são bem branquinhos, ó, com esse formato elipsoide, né, bem brilhantes, e que saem por meio. Então, a cada dia, ela vai eliminando esses ovos aos poucos, que pode chegar aí a 250 ovos. Então, à medida que ela, a partir do 7º dia pós introdução dessa tunga, ela começa a liberar esses ovos. Então, aqui de novo, só mais pertinho, né? Os ovos que a gente não consegue visualizar, tá? É muito difícil a gente enxergar esses ovos, tanto no hospedeiro quanto no meio ambiente. No meio ambiente é pior ainda, né? Aqui, a foto de uma tunga extraída, tá? De um hospedeiro. Aqui, o momento a gente fala assim que a gente pode dividir em estágios, as fases da penetração da tunga penetras. Então, segundo o Eisele 2003, essa aqui é considerada um estágio 1, tá? Que é o momento em que ela é introduzida. A gente pode observar a figura, né, a manifestação do parasita com o hospedeiro. Aqui já é um estágio 2, tá? Onde esse estágio aqui é o momento em que o hospedeiro pode apresentar prurido, tá? Então, é o momento em que ela está se alimentando, é um momento em que ela vai produzir ovos, tá? Isso daqui já é 24 horas após a introdução da tunga penetris. Nesse período aqui, ó, no período que ela está produzindo os ovos, então vocês podem observar aqui, ó, o primeiro segmento do abdômen que eu tinha falado para vocês, que já está bem maior. Então, quanto mais tempo vai passando no hospedeiro, o segmento do abdômen vai aumentando de tamanho, porque ela já está produzindo ovos. E isso que eu falei para vocês, ela copulada ou não, ela vai produzir ovos, né? Copulada ou não,
o hospedeiro vai ter a manifestação clínica da tungíase, tá? Aqui já é um estágio terceiro, né, um estágio 3 que a gente fala, em que a gente consegue observar esse pontinho preto, tá? O que é esse pontinho preto? É o neossoma, tá? Então, são os espiráculos respiratórios que fica bem evidente, tá? Nesse momento, a tunga penetra já produziu todos os ovos necessários e ela já está em fase de morte, né? Então, ela já está praticamente morta nessa fase aqui, né? Na terceira fase, que dá aí após 8 dias de parasitemia. Então, aqui, ó, nessa fase, um pouquinho depois um pouquinho depois dessa fase aqui, ó, que vai dar aqui uns 19 dias após a penetração, essa aqui é o formato da tunga penetrans. Então, aqui, ó, a gente tem a região anterior, a cabeça, os primeiros pares de pernas, e aqui a hipertrofia, né, do seu abdômen. Então, nessa fase aqui, ela tem o início da sua morte, tá? Porque então a fêmea da tunga penetras, ela dá vida para a produção de ovos, ela morre, né? Então ela vive para poder parasitar o homem, para produzir os ovos, porque posteriormente ela morre, né? Então ela dá vida pelos ovos. E aí ela praticamente está no estágio de início de morte. E aqui é a fase 4, onde a gente vê já um neossoma bem mais escurecido, tá? E nessa fase aqui, a pulga, né, a tunga penetra, já está morta. Aqui já não tem mais ovos, já foram eliminados todos os ovos, né? Aqui já é uma fase um pouquinho posterior àquela da foto anterior. E essa daqui é a forma como a tunga penetras fica nesse estágio de morte. Então, aqui dá 21 dias, né, pós a introdução da tunga penetras, e aqui 24 dias após a penetração. Então, ela praticamente não existe mais, né? O nosso próprio corpo consegue, algumas vezes, expelir essa tunga penetra sozinho, porque como ela é um corpo estranho, né, então, e ela já não está mais dependendo do hospedeiro, ela não parasita mais, o próprio corpo pode expelir esse organismo ou ela fica mais fácil de ser extraída. E aqui, a última fase do seu desenvolvimento na sua fase de parasitemia, a cicatriz, né, da tunga após a sua extração ou após a sua morte, né, onde nosso próprio organismo pode expulsar. Então, toda essa fase parasitária pode demorar, né, em torno de 1 mês, um pouquinho mais, né, 2 meses aí, manifestações de sinais clínicos, e a fase depois começa toda a fase ambiental que a gente diz, né, porque foi depositado todas aquelas quantidades de ovos no ambiente, a partir do momento que ela começa a produzir, você pisa no solo e aqueles ovos caem no chão e começa um novo ciclo de vida da tunga penetras. Então, a gente vai ter essas duas formas, a fase parasitária e a fase ambiental. As duas são importantes porque garantem a sobrevivência aí desse ectoparasita. Contudo, dependendo onde esses ovos, essas larvas, essas pulpas se encontram, elas podem, na sua cutícula, que a gente fala, na sua pele, apresentar bactérias importantes, esporos, toxinas, e já foi visto, né, que essa tunga penetras, quando ela vai parasitar o homem, ela pode carregar consigo, né, toxinas, esporos do tétano, né, do Clostridium tetani. E aí pode, sim, causar transtornos mais graves para o homem, né? Por exemplo,
o risco, né, de apresentar tétano devido à presença da Tunga penetras. Então, a gente tem, nessa foto assim, a gente não vai nunca, o médico, o profissional de saúde, às vezes desconfiar que foi por Tunga penetras, por exemplo, né? Então, é uma lesão bastante grave, que não existe, às vezes, mais Tunga penetrans ali, e houve ali um processo necrosante, um processo degenerativo, né, de epiderme, uma dermatite, onde abre portas para outros agentes infecciosos, principalmente bactérias. Então, aí o paciente vai ter que se dispor a ter administração de antibióticos e outros medicamentos para debelar essa infecção. Né? Contudo, é melhor a gente ser administrado por um antiparasitário, né, do que um antibiótico. Então, o cuidado com a lesão da Tunga penetrans é necessário para que ele não seja a porta de entrada para outras infecções, né? Então, só para mostrar os principais locais que eles podem parasitar, e todos esses pontos, né, são os neossomas. Então, são lesões fáceis de serem identificadas e que precisam ser identificadas para que ocorra um tratamento correto e medidas de prevenção também, tá? Então, dependendo da espécie de tunga, podem apresentar neossomas duplos ou maiores, tá? Então, e dependendo do local onde esse paciente, onde esse hospedeiro geralmente frequenta, né? Então, lesões úmidas, por exemplo, como essa, podem carrear ou ter mais chances, né, de acontecer infecções bacterianas, infecções fúngicas, que podem agravar esse quadro, e aí a necessidade da administração de medicamentos mais, assim, medicamentos mais fortes ou medicamentos que podem causar alguma resistência, né? Ou que causam efeitos colaterais mais graves para o nosso organismo. Então, isso é a importância do cuidado e da higiene mais adequada para que não haja essas futuras infecções. Importante aqui também comentar que são locais da planta do pé. Então, pode causar o quê? Problemas no andar, na locomoção desse hospedeiro, tá? Então, isso daqui vai sim prejudicar, né, às vezes, a atividade rotineira aí desse paciente e com certeza buscar um atendimento médico. Por exemplo, aqui nas mãos também, né, pode ter muita dor, muito prurido, né, dermatites intensas, perda da unha, tá? Então, isso daqui também vai causar problemas, vai gerar transtorno nas suas atividades rotineiras, né? Então, parece simples, mas em casos de infecções maciças, infecções graves, tá? Tudo isso pode causar bastante transtornos e, como eu falei, aumenta as probabilidades de infecções bacterianas, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, essa paciente aqui estava no Brasil e quando voltou para o seu país de origem, teve a manifestação da tunga, né? A gente não sabe aqui, né, se é realmente a tunga penetrans, mas uma infestação extremamente maciça, né, que precisa de um tratamento bastante rigoroso e com risco de um tétano, né, de uma infecção mais grave, às vezes uma infecção sistêmica, e precisa tomar cuidados necessários. Tá? Então, a importância de organizações do governo de realizar campanhas e programas para que sejam monitorados, né, essas regiões com maiores casos clínicos ou surtos da presença da Tunga penetras, principalmente em crianças, que a gente vê que a população que mais tem prevalência dessa ectoparasitose, que vai do 0 aos 17 anos e posteriormente dos idosos. Então,
a necessidade de administração, às vezes, de ectoparasiticidas, né, importantes, que ajudam a evitar e também a remoção, o tratamento correto dessas ectoparasitoses, né? A gente vê que os animais também são atingidos por essas ectoparasitoses, então a gente pode considerar, sim, a Tunga penetrans como uma zoonose, tá? Porque o cão também é parasitado, o gato também é parasitado, eles sofrem, então eles atingem principalmente essas regiões dos coxins plantares, interdigitais, né, que entre os dedos dos cães, mas isso não impede de atingir a região do abdômen e face, então eles também ficam mancando, eles choram, né, eles têm regiões inflamatórias, então o cão, geralmente, quando ele está com prurido, com alguma dermatite, ele morde essa região, ele faz automutilação, autodilaceramentos, né? E aí piora mais ainda essa condição, né? E com risco, né, de perder até o membro, né? Diferente do ser humano. Então, o cão, ele serve também como um transportador desse ectoparasito para dentro da residência, né? Por onde ele caminha, por onde ele anda, ele pode distribuir esses ovos dentro das residências. Então, a importância de checar essas regiões por onde esses animais de estimação andam, né? Porque eles são transportadores aí dessas tungas penetrans também, tá? Então, o cão, muitas vezes, ele vai próximo do suíno, vai próximo do bovino, né? E ele é parasitado e leva para dentro de casa, tá? Então, ele pode ser considerado, sim, uma zoonose e precisa também de tratamento, tá? Então, muitas vezes a gente tem que levar esses animais para clínicas veterinárias para realizar a remoção dessas tungas penetrans, que é uma das formas de tratamento, tá? A gente pode administrar medicamentos onde esse ectoparasito vai morrer e vai sair sozinho, ou também a gente pode fazer extração para alívio imediato da dor e principalmente de prurido, tá? Então, como eu falei para vocês, ela é porta de entrada para Clostridium tetani, Clostridium perfringens, né, que realiza causadora da gangrena gasosa, ou fungos, né, como paracoccidioides, como a gente já estudou, né, alguns dias atrás. Então, como os pés, as mãos são locais onde a gente tem muito contato com terra, né? Então, e dependendo da forma como o hospedeiro vive, né? Descalço, sem nenhum tipo de proteção, cuidando dos animais, trabalhando. Então, é uma forma de infecção, de transmissão para outras formas infecciosas bastante comum. E aqui, né, a Operação Tumbira, que realiza ações de controle de tungíase, né, alguns moradores, né, principalmente de aldeias indígenas, realizando a extração dessa tunga que já está morta, né. Contudo, essa extração pode ser feita, mas lógico que não com esse instrumento, e a gente consegue extrair como se fosse um tubérculo, né, o ectoparasita já morto, né, devido às reações da própria epiderme desse parasito, e depois cicatriza de forma normal, tá? Então, existem tratamentos bastante eficientes, tratamentos baratos, né, que são utilizados nessas ações de controle de tungíase humana. Muitas ações são realizadas aqui no Brasil, mas precisa se realizar mais, né? Então, ela é, sim, negligenciada, ela precisa ter o controle e medidas de prevenção, de higiene, de tratamento, de medicamentos para essas populações mais vulneráveis, principalmente em regiões de tribos indígenas, onde eles são constantemente parasitados pela Tunga penetrans. E ela é fácil, né, de ser vista, como eu falei para vocês. Não é só em regiões rurais, em regiões urbanas também a gente encontra casos de tungíase humana
principalmente nas nossas crianças, principalmente em regiões de recreação, na areia do parquinho, na creche, nos parques públicos, né, onde, como é muito difícil de realizar a higienização, o cuidado necessário dessas areias, né? Então, muitas vezes, vêm os animais, podem fazer o depósito desses ovos e as crianças, ao brincar, né, ao realizar ali suas atividades, acabam adquirindo também essas ectoparasitoses, tá? Que devem ser evitadas, né? Então, causando aí grande prejuízo para essas crianças. Bom, era isso que eu gostaria de passar. Espero que tenha sido bastante proveitoso e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contactar por meio de e-mails, que terei imenso prazer em responder. Muito obrigada. Oi, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Lembrem-se de se inscreverem no link na descrição. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos lançando o 5º mini curso desse evento e esperamos pela participação de todos vocês. Muito obrigada por quem se inscreveu, por quem tem nos acompanhado. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, como já mencionei, podem nos procurar tanto no Instagram quanto no e-mail, que nós estaremos respondendo cada um de vocês. E é isso. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Uma excelente semana a todos vocês.